O que será que precisa para mudar a Constituição Federal, que é a nossa principal lei? Ou melhor, o que será que pode ser mudado na Constituição? Mudanças podem sim serem feitas na Constituição Federal. Gato é isso, gente. É no tempo deles. As mudanças, elas podem sim ocorrer dentro da Constituição Federal, exceto aquelas que forem propostas para mudar as cláusulas pétreas. O que seria isso? Significa que tem uma parte da Constituição que é engessado? Sim, temos algumas cláusulas que não podem ser violadas, alteradas, revogadas, e são elas. A gente tem isso num dos artigos da Constituição, tá? A forma federativa de Estado, ou seja, não pode mudar nem o nome República Federativa do Brasil, não pode tirar a autonomia dos 26 estados e do Distrito Federal, e também não pode mudar a sistemática de que esses estados são submetidos a uma União Federal, ou seja, a soberania é da União, não dos estados. Eles têm autonomia apenas. Segunda cláusula pétrea: voto direto, secreto, universal e periódico. Isso é para manter a democracia e manter o poder na mão da nação. Terceira, separação dos poderes. Aqui a gente está falando do legislativo, executivo e judiciário. Ou seja, não pode extinguir um, unificar, não pode mexer nessa distribuição dos três poderes. E por fim, os direitos e as garantias individuais, que é o famoso artigo 5º da Constituição. Só tem 79 incisos, 79 direitos e garantias especificados. Um dos que foram inseridos, inclusive o último, né, que foi inserido nesse artigo 5º, foi a respeito da proteção de dados nesse mundo digital. Mas todos eles observam o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade. E aí tem vários, tem 79 incisos para você fazer uma breve leitura. Tá, Tabs, mas e essas mudanças aí que governo entra, governo sai, fica falando que vai mudar a Constituição, que vai revolucionar tudo, que inclusive uma das emendas, das últimas emendas foi a mudança do sistema tributário nacional. Onde que a gente fica inseguro, onde não? Como que funciona essas emendas? Vamos falar assim do fluxo bonitinho. Quem pode propor essas mudanças? O presidente da República, a Câmara e o Senado e as assembleias legislativas, cada um com o quórum mínimo. Apresentando essa proposta, ela vai ser submetida a uma aprovação. Então, vamos desenhar o fluxo. Primeiro, ela vai para uma comissão específica, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que faz um crivo ali de 2 itens essenciais. Um deles, que o país não esteja em estado de sítio, estado de defesa, que são situações excepcionais, e a gente tem um vídeo no canal só sobre isso, ou se ela fere uma das cláusulas pétreas, porque aí daqui breca e nem flui mais. Agora, se foi avaliada por essa comissão e passou no teste para dar entrada no processo de votação, aí a votação é feita em 2 turnos e é muita gente, demora para ser aprovado. E aí aqui você vê como entra essa realidade de uma andorinha só não faz verão. Não adianta o presidente querer uma coisa, o Congresso querer outra, ou poucos do Congresso quererem uma coisa e outro pouco do Congresso querer outra. Enfim, tem que ter uma votação ali muito robusta. E até para título de curiosidade, apesar de serem faladas mais das propostas apresentadas por presidentes, essas propostas representam 1/4 de todas. Quem mais apresenta é o Senado. E desde 1988 a gente teve 132 alteraçõezinhas, que são as chamadas emendas constitucionais. Eu separei alguns temas para vocês terem ideia. A primeira emenda, a título de curiosidade, para estrear essas alterações, foi sobre a remuneração dos deputados estaduais e vereadores. Conveniente. Depois, a emenda 115 fala dos dados pessoais, a proteção dos dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais. A emenda 116 fala que templos de qualquer culto, mesmo os alugados, são isentos de IPTU. Então, é uma questão tributária. 121 restabelece benefícios tributários a empresas de tecnologia, comunicação e semicondutores. 122 eleva para 70 anos a idade máxima para escolha e nomeação de membros do STF.
125, cria um filtro de relevância para que o STJ possa, de fato, aceitar recursos de instâncias inferiores. E a última, como eu falei, que foi a 132, mudou o sistema tributário nacional. Por isso que eu falei que tem mais a ver com política pública, porque ou tá falando de coisa tributária, imposto, ou tá falando de orçamento, tá mexendo no teto ali de, de orçamento, de vagas para compor o sistema, todo o nosso sistema governamental. Então, é mais essa parte estrutural. O coração da Constituição, que é o artigo 5º, que dispõe sobre os direitos e garantias individuais, ele nem é tanto o foco do governo nessas alterações, e sim essas outras questões mais de politicagem. E por que que isso é importante? Porque a Constituição ela é um pano de fundo. É ela que vai falar como até as outras leis que estão ali periféricas, que estão circundando essa Constituição, podem ser alteradas. Por quem? De quem que é a competência? Qual é o órgão? Qual dos três poderes vai ter competência para fazer que parte desse processo de alteração? E aí a Constituição fica como um pano de fundo, e aí a gente tem o Código a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, tem o Código Civil, o Código Tributário, tem várias leis específicas que têm que respeitar a Constituição. Todas as leis não podem contrariar a Constituição. E é na maioria dos casos, as ações de inconstitucionalidade que buscam reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei municipal, estadual, enfim, elas sempre vão de encontro com o artigo 5º, que fala de direitos e garantias individuais. Logo, a Constituição Federal é sim a principal lei, a lei mais importante, principalmente porque ela vai dispor como o motor do governo funciona. E se você ficou com alguma dúvida, deixem aqui embaixo, façam comentários. Se vocês pensaram em alguma emenda que faltou eu citar aqui que foi importante, coloque aqui. Vamos usar o vídeo também para como se fosse uma fonte de debate. Isso é importante e também é uma das missões do canal. Até a próxima!